Olá e seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso. Dessa vez eu não estou online aqui com vocês de forma presencial. Essa é uma aula gravada e eu vou chamar isso daqui de uma fake live, tá? Então, para você que está assistindo agora, seja realmente muito bem-vindo. Hoje eu não consegui estar presente, por isso que ela vai ser uma aula gravada. Mas se você chegou aqui pela primeira vez ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu quero te dizer o seguinte, não sei se você sabe, mas toda quinta-feira às 3 da tarde a gente se encontra aqui no YouTube para eu transmitir algum conhecimento para vocês, para a gente debater sobre um assunto que está em alta. Enfim, acontece muita coisa legal. E se esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu faço toda quinta-feira às 3 da tarde que você está assistindo, eu te convido a entrar no canal e ver todos os outros que eu já fiz com a galera que fica realmente super engajada. Então já anota na sua agenda para você não perder essas aulas a partir da próxima quinta, sendo que agora ela está acontecendo de uma forma gravada. Não sei se você me conhece também, vou me apresentar aqui porque talvez você não me conheça. Eu sou o Jefferson Sandrinho, sou arquiteto, sou especialista em BIM. Eu atuo na arquitetura desde 2018 e eu uso o Revit desde 2014. Tenho uma longa caminhada com esse programa. E o meu objetivo aqui e nas minhas redes sociais é te ajudar a ser muito mais produtivo fazendo seus projetos de arquitetura dentro do Revit. E é isso que a gente faz, a gente sempre traz um assunto que pode melhorar ainda mais o seu desempenho, que pode aumentar a sua produtividade dentro do Revit. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu trouxe aqui um assunto que às vezes incomoda muita gente. Eu não sei se te incomoda, mas eu já ouvi muita gente reclamar dos carimbos dentro do Revit. Muita gente não entende como esses carimbos funcionam, né? Quais parâmetros tem lá dentro, os quais não tem, por que ele fica dentro de uma folha, por que ele não fica dentro de uma folha, como eu devo criar carimbos, quantos carimbos eu devo ter, enfim, muita dúvida sobre isso. E é por isso que eu decidi trazer essa aula aqui. Então, para você que está assistindo a aula, eu já quero te dizer, separa lápis e papel para você anotar tudo que vai acontecer. E eu quero dizer também o seguinte, como essa aula é uma aula gravada, ela vai ser uma aula um pouquinho menor do que as outras, mas na próxima quinta eu quero te ensinar a colocar a mão na massa mesmo, e eu quero ficar próximo de você, porque o assunto que eu vou trazer aqui, ele dá um pouquinho de dor de cabeça, e eu preciso que você realmente entenda. Se você não sabe qual é o assunto, lá no canal já tem a aula programada para a próxima quinta, então dá uma olhada para você não perder esse conteúdo, que ele é realmente sensacional. Bom, dito isso, a gente vai entrar então dentro do campo de batalha. Não sei se você conhece, mas o campo de batalha é onde tudo acontece. E o nosso campo de batalha é o Revit. Eu já separei aqui um material para essa aula ficar muito mais rápida e muito mais divertida. Então, aqui dentro do Revit, eu separei já aquela prancha que você abre quando você inicia um novo template no Revit. Talvez você nunca tenha aberto, então vamos fazer o passo a passo. Você talvez iria aqui, em arquivo, novo, projeto, selecionaria um modelo aqui, eu vou pegar um modelo de arquitetura e vou dar um OK. Ele abriu aqui então um template de arquitetura para eu trabalhar. Feito isso daqui, eu vou vir aqui em folhas, botão direito, nova folha, e aqui que eu vou adicionar uma nova folha no meu projeto. Então aqui dentro da folha, dou um OK e pum, caiu a folha ali. Não sei se você sabe, mas o Revit ele já é um programa completo. Quando você instala ele, a Autodesk te dá muita coisa mesmo já programada. Por quê? Porque ela pensa que você pode já começar a ganhar velocidade na hora que você começar a fazer seus projetos. Então, quando você abre um template, realmente já tem pronto as folhas, tem alguns parâmetros, você já encontra algumas famílias como portas, janelas, pisos, paredes, e a partir daí você já tem uma base sólida para começar a fazer o seu projeto. Então, para quem abre o Revit pela primeira vez, já tem todo um suporte que a Autodesk deixou pronto. E ela podia te dar um template simplesmente vazio, mas ela não faz isso. Ela te entrega tudo meio que mastigado para você começar a fazer os seus projetos. O template é o melhor que tem? Não, não é o melhor que tem. É o mais desenvolvido? Não, não é o mais desenvolvido. Mas, para quem está começando, dando os primeiros passos dentro do Revit, cara, é essencial você ter isso, porque você já começa a entender realmente como que o programa funciona. Então, vemos aqui, né, que isso aqui já está criado, ele já me dá uma folha. Eu, Jefferson, não gosto desse padrão aqui que a Autodesk me dá, mas ela me dá como uma folha inicial. E eu vou fazer o quê? Vou precisar usar.
Então é isso que nós vamos explorar primeiro de tudo nessa aula. Aqui, ó, a gente tem uma folha com um carimbo que já vem pronto. E o que acontece, tá? Eu acho que existe um erro aqui quando a Autodesk faz isso, mas tudo bem, pode ser porque ela tenha feito para facilitar. Ela coloca uma folha juntamente com o carimbo. O carimbo tá cheio de parâmetros aqui, tá tudo bem. Mas essa folha já vem pronta aqui e eu não gosto disso. Por quê? Porque às vezes eu quero usar várias folhas, porém com um carimbo que eu já tenho. E aí o que acontece? Eu fico travado nisso. E se eu quisesse ter que criar um novo carimbo para uma folha dessa, eu teria que duplicar uma folha. Aí às vezes eu posso correr o erro de mudar a dimensão da folha. Enfim, eu vou entrando num processo ali que ele acaba sendo muito mais complexo do que deveria ser. Por isso que eu gosto então de separar as coisas. E dentro do Revit tudo funciona dessa maneira. Você pode separar ou unificar vários elementos, como por exemplo, na folha, você pode deixar o carimbo unificado com as margens da sua folha. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que se você tem que criar um novo carimbo, você tem que criar uma nova folha. Tudo bem, essa é uma opinião minha, não sei como você trabalha, mas por exemplo, eu vejo que a gente ganha muito tempo e muita produtividade quando a gente, por exemplo, une duas famílias, que a gente trabalha com famílias aninhadas. Aí você vai pegar uma família, colocar dentro da outra, e aí você pode rodar parâmetros em conjunto nessas duas famílias. Eu sei que eu falei difícil, né? Você pode rodar algumas configurações ali e por uma família estar dentro da outra, o Revit processa isso muito mais rápido do que você fizesse alterações nas famílias de forma diferente. É contraditório isso? Tudo acontecendo ao mesmo tempo é mais rápido do que separado? É contraditório, mas funciona. Então no Revit tudo depende se você gosta de colocar aquilo e quanto tempo você ganha, juntando elementos ou realmente separando eles. E aqui então, ó, vamos lá. Eu não gosto desse padrão. Vou te mostrar como é o meu padrão aqui, ó. Eu tenho a minha prancha e eu já deixo todas as folhas prontas aqui nesse meu template, ó, tá pronta aqui as folhas e os carimbos ficam separados. Eu prefiro isso, tá? Então eu também quero te dizer que eu ganho muito mais tempo quando eu divido os meus carimbos. E você também pode fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Você vai clicar, né, nessa folha e agora a gente vai aprender a editar uma folha, tá? Você vai clicar nessa folha aqui e aí você vai vir em editar a família. Antes de você começar a editar, eu já quero te dizer o seguinte, ó, toma cuidado, quando você faz isso, já vai em arquivo, salvar como e cria uma nova família, para você não ficar mexendo em algo que você não conhece ou que talvez você não domine tanto, então você já cria uma nova ou salva uma de backup para não perder nada daquilo que você fez, tá? Então, você faz isso. Quando você entrou aqui, agora sim você vai poder trabalhar com os carimbos, né? Então a gente vai poder separar o carimbo da folha. E como é que a gente vai fazer isso, Jefferson? Você vai pegar e apagar essa folha, mas você vai ver o seguinte, quando você clicar para apagar a folha, as margens ficam sempre visíveis, tá? Não tem como apagar elas. Jefferson, não tem como? Não tem como. E aí você vai poder usar isso aqui de diversas maneiras. Você pode usar já como limite do seu carimbo, ali, ó, sobrepondo as linhas. E pronto. Então, você usa isso aqui, as linhas, como fazendo parte dos elementos do seu carimbo e não tem problema nenhum. As margens vão ficar ali e você realmente vai poder trabalhar com elas, ó. Então, isso é bem legal e é por isso que eu separo. Quando você separa, você vai salvar como um arquivo e você vai carregar no projeto. Vou fazer o seguinte, eu vou carregar lá no meu projeto para a gente não ter ali diferenças. Ó, trouxe aqui e carreguei no meu projeto. Agora eu tenho um carimbo que vai funcionar de forma separada daquela minha folha. Então eu vou pegar aqui, ó, deixar esse carimbo aqui, vou pegar uma folha A1 que eu tenho, que é igual a lá que tinha naquele template, e aí você vai ver que agora, ó, o meu carimbo ficou totalmente dividido, né, da minha folha. Então, por exemplo, pode ser que eu quisesse fazer uma folha estendida. O meu carimbo, ele fica separado da minha folha. Ah, quero mudar o lugar do carimbo? Não, não vou mudar o lugar do carimbo, mas às vezes eu preciso de uma folha que não necessariamente precisa de um carimbo, porque é só um detalhamento, é uma explicação, ou é algo diferente que não vai precisar do carimbo. E aí eu consigo realmente tirar o carimbo e continuar trabalhando o meu desenho aqui. Então esse é o primeiro passo para você dividir a folha do carimbo. E se você viu bem, a Autodesk, quando ela disponibiliza famílias, arquivos, ou até mesmo famílias e arquivos que você consiga fazer o download na internet, a maioria deles, tá? Não vou dizer todos, porque eu não tenho conhecimento de todos os arquivos, a maioria deles podem ser editados. Então, você consegue ter acesso às propriedades daquele arquivo
e aí você consegue editar elas. Mas Jefferson, por que eu editaria ou faria algo do tipo? Eu não sei se você tem uma curiosidade igual eu tenho, mas sempre que eu encontro um arquivo diferente, uma família diferente, que eu vejo que tem propriedades ali que eu não conheço, o que eu faço? Eu clico para editar esse arquivo e vou aprendendo cada vez mais. Eu vou entrando, colocando a mão na massa e vendo realmente como que aquilo funciona, como que aquilo foi criado, quais as fórmulas, quais as configurações. E isso me ajuda a entender cada vez mais como as coisas são criadas dentro do Revit. Então, fica essa mega dica para você. Se você quer saber como é que tudo funciona, vai lá, edita aquela família, edita aquele parâmetro e aí você realmente vai começar a entender como as coisas funcionam dentro do Revit, porque você vai estar praticando, você vai estar entrando na raiz daquele arquivo. E isso vai te ajudar muito a aumentar a produtividade no momento que você entender como que tudo funciona ali dentro. Então, nós vimos aqui como separar, tá? Separamos as duas aqui. Ah, legal, Jeff, separei. E agora? Agora que você separou, você tem dois. E às vezes você quer recombinar, mudar as configurações do carimbo, criar novos parâmetros, criar novos campos. E aí você vai ter que entender que existem duas coisas dentro do carimbo. Quando você entra no carimbo, você vai ver que na aba criar aqui, nós temos legenda e texto. Isso só tem aqui dentro das famílias, tá? Não tem dentro do projeto. O que é? O texto é estático. Quando eu clico em texto, é o texto que eu não vou conseguir mudar. Por exemplo, no carimbo aqui, eu vou pegar um carimbo meu e vou te mostrar. Qual é o texto aqui? O texto é proprietário da obra. Eu não consigo mudar esse parâmetro aqui. Porém, eu consigo mudar o nome do proprietário. Autor do projeto, não consigo mudar. Isso é um texto. Já aqui, eu consigo mudar esses outros parâmetros. Então, isso é a diferença, a primeira diferença entre o texto e a legenda quando a gente tem aqui. O texto, ele não muda e a legenda muda. Então, a gente tem essa grande diferença. E eu vou adicionar aqui, ó, vou criar um novo texto para vocês verem. Vou colocar aqui ABC, que é o meu texto aqui de teste. E aí eu não vou conseguir mudar ele. Então, eu posso colocar ele em qualquer lugar do carimbo e não vou mudar. Agora, quando eu venho para criar uma legenda, posso clicar em qualquer lugar da tela, ele já vai abrir a opção de eu criar uma legenda e de eu editar essa legenda. O que ele me mostra? Quais parâmetros eu quero ligar nessa legenda que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer o seguinte, qual configuração eu quero que ele pegue ali? E eu vou pegar, por exemplo, o nome do meu cliente. E vou colocar aqui para o lado, ó, e vou aplicar e dar um OK. Então, ele pegou e colocou o nome do cliente aqui. Mas e se eu quisesse o CPF do meu cliente? E se eu quisesse o número de contato desse meu cliente? Como que eu faço para adicionar esses dados? E aqui vai uma dica muito básica para você, mas eu vou te ensinar a fazer tudo isso na próxima aula. Na próxima aula nós vamos aprender então a criar parâmetros e compartilhar esses parâmetros. Compartilhar parâmetros? Sim, nós vamos compartilhar entre o projeto e a família, para que as duas pontas consigam ler esses parâmetros. Então é isso que a gente vai fazer. Hoje é uma aula mais introdutória, eu não estou aqui para tirar as dúvidas e é isso que a gente está fazendo. Mas eu quero te dar uma dica muito básica, é você usar os parâmetros que já existem e alterar eles para a sua necessidade. Então vamos lá? Ó, vamos supor que nome do cliente eu já tenho, mas no lugar do nome do cliente eu vou trabalhar com a seguinte legenda. Eu venho aqui e mudo para o seguinte, ó, projetado por, eu não uso esse parâmetro. Então, eu vou colocar para cá, ó, no projetado por, jogo para cá e coloco aqui, ó, como valor de amostra, que vai ser o seguinte, telefone ou contato do cliente. Então, esse aqui vai ser o contato do meu cliente. Clico em OK, ó, e coloquei ali. Venho aqui, vou mudar o tamanho e vou deixar aqui, ó. Então, tá o nome do meu cliente e o contato do meu cliente. Como é que eu faço para entrar em contato com ele? Vou pegar esse texto, vou trazer ele aqui para baixo, ó. Pego aqui, jogo aqui 3 também e vai ser aqui, ó. Vou colocar aqui, contato cliente. Coloco aqui, lembra sempre de alinhar, tá? Então, vou trazer aqui para o lado para eu poder digitar quando eu quiser e criei esse carimbo. Então, eu fiz o seguinte, aproveitei um parâmetro que já existia e transformei ele para uma necessidade que eu tenho. Por quê? Porque eu ainda não sei criar parâmetros. Quando eu fiz isso, carrego no meu projeto, coloco aqui, substituo a versão, venho aqui ó, onde ele está e agora eu tenho aqui ó, o contato do meu cliente. Espera aí que está bem gigante, deixa eu colocar
nos pontinhos aqui e aqui também. Então, ó, o contato do meu cliente está como designer. Por que está como designer? Porque é na opção de projetado por, ele está como designer. E aí, no meu caso, o projetado por vai ter o nome de contato do cliente. Então, vou colocar mais 55, 65, 9, lá, tananá, tananá, tananá. Então, ó, aqui ficou o contato do meu cliente, que agora eu tenho aqui um campo para adicionar. Da mesma forma que aqui, ó, era o nome do cliente, agora eu vou colocar o nome do meu cliente, que é o Jefferson S. Então, o contato dele está aqui. E dessa maneira eu consigo ir adaptando aquilo que eu ainda não tenho. É muito importante que você entenda isso também. Dentro do Revit, você pode criar muita coisa, mas é difícil, às vezes a pessoa não tem um conhecimento de criar novas coisas, criar novos parâmetros, linkar parâmetros, e aí isso às vezes para ela é um empecilho. Dá medo de continuar no programa. E é o que eu sempre indico para os meus alunos, dentro do meu curso, fora, em mentorias, é o seguinte: se você não sabe criar, vai para o segundo passo. Tente adaptar. Então, se já existe um parâmetro, opa, pega ele e adapta. Se você já tem uma família que é mais ou menos aquilo que você precisa, opa, pega e adapta. Se você já tem um texto, um carimbo, uma fonte que você quer pegar, ou que você quer usar, opa, pega e adapta. E aí você vai adaptando até você chegar no ponto que você já consegue dominar a plataforma e consegue criar tudo. O que você não pode fazer é desistir na metade do caminho e, ó, sair do programa. Isso você não pode fazer. O que você tem que fazer é ir encontrando meios de solucionar aquela dificuldade que você teve. E aí, a hora que sobrar um tempinho, a hora que vier um novo projeto, a hora que você puder sentar, assistir uma aula, aí sim você vai saber solucionar. Eu sei que o dia a dia do arquiteto ele é corrido, por isso que a gente precisa, às vezes, eu não vou fazer gambiarras, mas às vezes adaptar aquilo que a gente já tem para realmente ganhar muito mais tempo e aí não deixar a nossa produtividade cair no nosso dia a dia. Então é isso que a gente fez aqui, a gente adaptou, né? A gente colocou aqui. E aí depois que a gente fez isso, a gente tem um carimbo. Ó, tudo isso que eu já estou mostrando nessa aula, você já consegue fazer. Você consegue adaptar e mudar e criar vários carimbos, tipo esses que eu fiz aqui. Talvez nem com tantos parâmetros igual no meu, mas talvez você já consegue criar. E aí, voltando lá atrás, quando eu falei para vocês que eu não gostava dessa configuração, né, que é folha mais carimbo, eu venho aqui te dizer o seguinte também: quais carimbos você deveria criar para o seu projeto? Levando em consideração a minha experiência e os carimbos que eu mais trabalho, eu acho que você teria que criar no mínimo, tá? No mínimo 2 carimbos. E eu tenho 2 e eles já me suprem, assim, ó, de uma maneira muito boa, tá? Eu não preciso de muita coisa. Vou te mostrar os 2 que eu tenho e talvez isso faça sentido para você. Eu tenho um carimbo que eu trabalho com ele para folhas de projetos. E aí eu entro na parte de estudo preliminar, anteprojeto, envio para os meus fornecedores e até mesmo para projeto executivo, que é esse carimbo pequenininho aqui. Por quê? Vou te mostrar. Quando eu uso esse carimbo em uma folha, por exemplo, uma A1, olha a quantidade de espaço que esse carimbo vai ocupar. Cara, é mínimo. Então eu tenho um maior aproveitamento daquela minha folha. Pensa, se eu usasse esse carimbo aqui da Autodesk, olha, ele ia comer uma faixa gigante ali da minha folha. Coisa que eu não gosto, porque assim, as informações necessárias estão aqui, ó. Proprietário da obra, quem que é o autor, o tipo, a fase, a data e o endereço. Então, cara, tá bem simplificado aquilo que eu realmente preciso. Então, esse carimbo aqui eu consigo usar em todas as etapas, menos na etapa de aprovação da prefeitura. Por quê? Porque na etapa de aprovação da prefeitura, eles exigem que seja usado o carimbo padrão. Aí sim eu tenho que usar aquele carimbo padrão que a prefeitura exige, seguindo as normas da BNT e tudo mais que foi colocado um dia lá como regra por eles. E aí aqui sim eu tenho que usar ele. É ruim? Não, não é ruim, porque a prefeitura não pede tantos detalhamentos, não pede tantas plantas, não pede muita coisa. Então eu consigo sim ter espaço para usar um carimbo desse tamanho. Gostaria de usar um menor? Gostaria, mas não tem como. Então eu acho que assim, você tem que ter 2 carimbos.
Um pequenininho ou um menor, eu vou dizer pequenininho não, mas um menor para você ter os seus projetos e conseguir usar em várias etapas, no momento que você precisa usar mais a folha, e um outro maior, grandão, para usar nos padrões de aprovação, tá? Então, seja em condomínio, seja em prefeitura, seja no bombeiro, seja em shopping center, sempre vai ter uma necessidade de usar um carimbo diferente, e aí você vai ter que criar ele. Caso contrário, use um menor que ocupa muito menos espaço. E eu criei esse pequenininho pelo fato de que eu consigo colocar ele até mesmo numa folha A4. Ó. Então eu coloco ele na minha folha A4, ele fica pequeno e eu consigo usar até mesmo as folhas A4 para colocar ou detalhar os meus projetos. Crio até cadernos de marcenaria usando esse carimbo aqui, porque ele me ajuda demais. Então assim, saber aproveitar a folha dentro do Revit é muito importante, porque cada vez que você cria um desenho, você vai montando ali tudo aquilo que você já está fazendo no seu projeto. Então eu também posso te indicar o seguinte, ó, a gente pode criar uma folha, na verdade quando você já está criando desenho, trabalha na escala e se você puder, já insere ele na folha. Porque aí você já sabe a dimensão, o tanto que vai ocupar. E aí você não tem surpresas. Muita gente tem essa surpresa, né? Ah, entrei, criei, de repente vi que o desenho tinha que ficar numa A0, né? E eu pretendia colocar isso numa folha menor. É porque você não olhou antes. Senão, você já consegue fazer todas essas adaptações. E aí o que acontece? Quando você já coloca o desenho na escala, o desenho na folha, você sabe qual o tamanho de cota e o tamanho de texto que você tem que usar. Então você, cara, você ganha muito tempo lá no final, né? Porque você já ia deixar para ver isso lá no final, você ganha no início. Eu já perdi muito tempo porque eu fazia tudo e na hora de encaixar na prancha eu tinha várias surpresas. E eu não quero que você tenha isso. Então sempre faça isso. Comece a criar, defina a escala, coloque na folha, pronto. Você vai ver que dali para frente você não vai ter mais surpresas nenhuma. Porque você está evitando o erro desde o início do que esperar acontecer lá na frente. E era isso. Então eu te mostrei os carimbos. E aí, como eu te disse no início dessa aula, na próxima aula nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver como criar parâmetros compartilhados para usar ele entre famílias e entre o seu projeto. Para quê? Para que você consiga criar outros parâmetros, como CAL, telefone de contato, endereço, nome do segundo proprietário, CREA, nome do responsável técnico, nome do arquiteto, enfim, você vai poder criar o parâmetro que você quiser, basta entender como linkar ele entre a folha e entre o seu projeto para isso ler. E depois você vai poder usar em qualquer família, afinal a folha também é uma família que a gente usa. Então, pessoal, era isso daqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo, porque toda vez que você clica no joinha, esse vídeo ele se espalha aqui dentro do YouTube e ele acaba chegando em outras pessoas. Então, dessa maneira, você me ajuda a divulgar o conteúdo, divulgar o conhecimento e, claro, você me ajuda também a crescer cada vez mais o canal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma coisinha, tem alguma dúvida? Pode me mandar aqui no campo dos comentários, mas eu tenho uma dica muito boa para você também. Quase todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, clica aí aqui embaixo, vai lá no Instagram e vê a caixinha de perguntas. Eu procuro sanar a maior quantidade de dúvidas que aparecem na minha caixinha, que não são poucas, tá? E aí você pode mandar a sua dúvida lá. E o legal disso é que quando você me manda a sua dúvida na caixinha de perguntas, eu consigo te responder através de um áudio, eu consigo te responder eu mesmo falando, mostrando o vídeo, eu consigo mostrar uma imagem ou eu consigo até mesmo filmar a tela do computador para tirar essa dúvida. Então é muito mais interativo do que um simples comentário. O comentário é bom também, mas lá é realmente muito mais rápido para a gente poder se conectar e conversar, tá bom? Então se você ainda não me segue, fica o convite para você ir lá também. Espero te ver mais vezes aqui no meu canal, em outros vídeos e também no Instagram. Recados dados, te encontro na próxima quinta, às 3 da tarde, nesse mesmo canal. A aula já está disponível, é só você ativar o lembrete, aí você me encontra aqui na próxima quinta, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.